Maia, e a sua esposa que também está aqui com ele, Joyce Maia. Né? Vamos dizer para eles assim: a paz do Senhor, pastores. A paz do Senhor, pastores. Meus irmãos, oremos. Vem aqui, pastor. Pode vir aqui. Vamos orar. Eu não sei se vocês vão ministrar os dois juntos, se ele vai ministrar ele e ela, não sei como vai estar entre eles, mas vamos orar agora. Diga comigo: meu coração já está aberto para receber a tua palavra. Fala, Senhor, os teus servos ouvem. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Esse momento é um momento de realmente nós abrirmos o nosso coração. Eu gostaria de parabenizar os pastores dessa congregação, é a área, na verdade, né, que está toda aqui. Mas eu queria dizer que a glória de Deus, ela já é presente nesse lugar. Quão grande é o movimento que Deus está fazendo aqui. Quando você entrou daquela porta para dentro, eu sei que nos seus corações, vocês, jovens, já tinham preparado um culto especial para o Senhor nesse lugar. E eu tenho a certeza de que vocês conseguiram tocar o coração dos reis dos reis. Esse lugar foi tombado de uma glória muito grande. E vamos abrir nosso coração, porque o Senhor ele tem mais para nós. Que nós queremos, você tem que pedir assim: Senhor, faça eu ter mais sede, Senhor. Faça eu querer mais de Ti, porque o Senhor está hoje aqui. Os seus anjos eles estão com as suas bandeiras, passando aqui nesse lugar. E quando nós queremos, o Senhor ele nos dá. Se você abrir a porta do seu coração, o Senhor ele vai te derramar uma graça, uma glória tão grande que esse culto será diferente. Você lembrará dele essa semana, mês que vem, ano que vem, você vai dizer: Senhor, eu estou aqui, Pai, mas não é agora. Não é somente hoje, mas é até que o Senhor venha. É até que o Senhor venha. Então, meu irmão e minha irmã, aproveite, abra o seu coração, porque Deus ele tem mais do seu reino para nós. Amém? Aleluia. Cumprimento também a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui com vocês, essa congregação tão linda, né? Tão maravilhosa, cheia de jovens abençoados, bem arrumadinhos eles, né? Poxa, dá até gosto de ver a igreja, né? Obrigado, agradecer a Deus pelos pastores que fizeram um convite, a todos os obreiros, a todos aqueles que se empenharam para realizar esse culto tão abençoado, né? Então tem aqui algumas pessoas que eu conheço, né? A minha sobrinha que está ali, a Lohanda, né? Que é sobrinha da pastora Joyce, está o irmão Marcelo ali também, a doutora Leite, né? Prazer. Glória a Jesus, né? Nós somos auxiliares, pastores auxiliares ali na área do 71, pastor Francisco Gregório, e estamos também ali como dirigentes do tempo central da área. E junto nós estamos contribuindo com a obra de Deus, com o reino de Deus, ajudando ali o nosso pastor de área a apacentar ali todas aquelas ovelhas, aqueles irmãos que ali estão. Os jovens também lá estão em festa, né? Nós temos um casal e eles estão lá nesse momento. Ele só mandou o Pix agora para pagar o Uber, estavam ligando e queriam ir para a rede, a gente já mandou e já foram, graças a Deus. Aqui é uma festa, não é isso? É um aniversário de 20 anos, né? E ninguém vem para uma festa com vontade de ir embora, né? Eu, pelo menos, quando eu era mundano, a festa só era boa quando terminava pela manhã, né? Quando eu não tinha Deus, quando eu não era
do Senhor, quando eu não tinha prazer em nada de Deus e não tinha medo. Então a festa só era boa quando eu ia até 6, 7 horas da manhã. E agora que eu sou de Deus, irmãos, agora que eu sou de Deus, então para mim não tem limite, né? Antes eu saía para uma cidade, para outra cidade, para fazer a vontade da carne, né? Saía daqui para Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Manacapuru, tudo para fazer a vontade da carne. E muito mais agora nós fazemos para o Senhor. Amém? Muito mais. Então que você possa ser assim também, em o nome de Jesus. Se puder, eu vou precisar daquela moça ali, como é o nome dela? Isabelle, vou precisar muito da senhora, da sua rapidez aí em colocar os versículos. E a gente, o primeiro versículo é o tema da festa, né? João 4, 23. É isso? Eu até coloquei aqui também. O 23 e o 24, eu coloquei aqui. João 4, 23 e o 24. O que a gente vai trazer aqui para todos nós não é nenhuma novidade, mas de uma forma diferente. Eu confesso para vocês que de adoração, no sentido de cantar e tocar, eu não sei de quase nada ou de nada, né? Nesse sentido de tocar e cantar, eu sou zero, né? Não entendo da música, né? Com certeza que muitos também não entendem de música. Mas de adoração, irmãos, a gente entende um pouquinho, né? Não vou dizer muito, mas um pouquinho. E esse pouquinho que a gente entende, vou tentar transmitir aos irmãos. Amém? Como já foi falado, a adoração em espírito e em verdade, até que ele venha. Mas antes de nós falarmos dessas duas condições para se adorar a Deus, né? E que ela tem que ser um ato contínuo, ou seja, uma ação permanente, ou um início que permaneça até a eternidade. O problema, eu posso dizer assim, não digo problema, mas a convicção, a responsabilidade, irmãos, de levar essa ação até que Jesus venha, ou até que a gente morra, ou até que a gente seja arrebatado. Amém? Amém? E em Mateus, pode colocar para a gente não vai, eu só quero trazer uma introdução antes de a gente entrar na mensagem das duas condições para se adorar a Deus. Em Mateus 24, 12, irmãos, e o versículo, Mateus 24, versículo 12 e 13, vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim será, está escrito aí, será salvo. Cadê o glória a Deus daqueles que estão perseverando? Cadê o aleluia daqueles que estão perseverando? Mas cuidado, vigie e ore para que você não caia. Amém? Porque a iniquidade ela tem se multiplicado. A sujeira do pecado tem se multiplicado cada vez mais. E as pessoas elas têm sido, como é que eu posso dizer, contaminadas cada vez mais pela iniquidade, pela soberba da vida, pela consciência dos olhos, e cada vez mais elas vão se afastando de Deus. E o amor vai se esfriando, ou seja, se existir algum tipo de adoração na vida desse crente, a iniquidade vai afastando ele da adoração. Eu não sei se você percebeu, mas na peça que os jovens fizeram aqui, eu consegui perceber aqui junto com vocês, que a carnalidade, ela atrapalha a nossa adoração. Amém? Então todo tipo de carnalidade, ela atrapalha a nossa adoração. Eu não sei se realmente tem alguém aí com desejo de assistir o jogo, eu não sei nem se está passando algum tipo de jogo agora, meu irmão, mas aguenta um pouquinho aí, diz para a tua carne se afastar um pouco aí e peça a presença do Espírito Santo. Amém? Porque na verdade
que o homem carnal, ele, além de não compreender as coisas espirituais, ele não tem prazer em Deus, irmãos. Eu falo isso por experiência própria. Já fui um homem carnal que não tinha nenhum tipo de espiritualidade e não tinha nenhum prazer em Deus. Prazer em orar, prazer em louvor, prazer na Bíblia, nada disso eu tinha prazer. O que me dava prazer era o que satisfazia os desejos da minha carne. E muitos estão nessas condições e muitos jovens estão nessas condições. Então, a iniquidade tem se multiplicado. Para que eu e você venhamos adorar até que Ele venha, nós precisamos tirar a iniquidade da nossa vida. Amém? Tirar toda a iniquidade. Lá em Hebreus, se a irmã puder colocar, Hebreus 12, vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e que nós precisamos deixar todo o embaraço, todo o pecado e correr com paciência uma carreira que nos está proposta. Amém? Diga-se comigo, me está proposta uma carreira. Amém? Mas para que você consiga correr essa carreira, meu amado, você precisa abandonar o embaraço e abandonar o pecado da sua vida. E a mesma coisa para mim, para que nós venhamos conseguir correr essa carreira que nos foi proposta. Se a irmã puder colocar 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9, vai dizer que o Senhor nos chamou e nos salvou, irmãos, para uma santa vocação. Vai dizer que essa santa vocação, esse chamado, não é segundo as nossas obras, não é segundo a minha filosofia, não é segundo as minhas ideias ou propósito ou planos, mas segundo o próprio propósito de Deus. E isto, irmãos, desde a fundação do mundo, você nem havia nascido e Deus já havia planejado um propósito para a minha e para a sua vida. É isso mesmo que está aí. Não só nos chamou, nos salvou, como nos chamou para uma santa vocação. Olha para o seu irmão e diga para ele: você foi salvo para uma santa vocação, para correr a carreira que te foi proposta. Tem gente, irmãos, que pensa que foi salvo para não fazer nada no reino de Deus. Mas a Bíblia está nos dizendo que existe um propósito para nós sermos salvos. E esse propósito é corrermos, é caminharmos nessa santa vocação que está em Cristo Jesus desde antes dos tempos e dos séculos. Ou seja, você nem havia nascido, nem seu pai, nem seus avós, mas já havia um propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Se a irmã puder colocar também Lucas, capítulo 9, e o versículo 62, irmãos, vai dizer que aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás, ou ele não está apto para o reino de Deus. É isso que está aí? Lucas: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Como eu vou manter uma adoração a Deus até que Ele venha, se todo o tempo eu estou olhando para trás? Se todo o tempo eu estou me embaraçando com embaraços? E você conhece muito desses embaraços. E um deles, eu não digo que é o celular. O celular é uma bênção, mas tem conteúdos que são acessados que não são bênçãos, são embaraços. Amém? Inclusive na vida dos jovens. Mas se eu coloquei a mão no arado, se você colocou a mão no arado e vive olhando para trás, você ainda não está apto para o reino de Deus. Não tem como você manter uma adoração até que Ele venha. Primeiro, para se manter uma adoração até que Ele venha, eu preciso estar firme no Senhor. Amém?
a tribulação da vida, a casa não aguenta de pé. E quando vem a tentação, a casa não aguenta de pé. E se a casa não aguenta de pé, meu irmão, como é que eu vou manter uma adoração até que Ele venha? Se eu não consigo manter a casa de pé sobre a rocha, como é que eu vou manter uma adoração até que Ele venha? Eu falei para você que eu não entendo de cantar, eu não entendo de tocar, mas pelo menos um pouquinho de adoração, talvez 1%, eu devo entender, e que eu possa transmitir esse 1% para a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Já existe um fundamento, e nós precisamos construir sobre esse fundamento. Eu não sei se você está construindo uma casa de ouro, de prata, eu não sei se é de pérola, eu não sei se é de barro, se é de feno ou se é de palha, mas o importante é que você esteja construindo a sua casa sobre o fundamento que é Cristo. Porque ainda que seja de palha, vai ser salvo, nem que seja pelo fogo. Amém. Olha o teu irmão que está do teu lado aí e pergunta dele: a tua vida espiritual é de ouro ou é de palha? É de prata? É de feno? É de madeira? Amém. Irmãos, a carreira que nos está proposta até que Ele venha, eu comparo a uma arquibancada cheia de pessoas e os escolhidos correndo a carreira que está proposta. Nessa corrida, Deus não chamou ninguém para ficar no meio do caminho. Não importa quem chega primeiro, o importante é chegar no final. Não importa se 100 começaram, os 100 precisam chegar até o... Não importa quem chegou primeiro. O importante, irmãos, é eu não ficar no meio do caminho. O importante é você que colocou a mão no arado não ficar no meio do caminho. Deus não te chamou para ficar no meio do caminho. Nem que seja com paciência, mas você deve correr essa carreira que está proposta. É uma santa vocação. Amém? Quem fica no meio do caminho, irmão, não está apto para o reino de Deus, como a gente leu até agora. Mas nós temos esse sentimento de querer as coisas espirituais e as carnais também. Hoje, irmão, nós somos espirituais, mas nós temos também uma natureza carnal. Sabe qual é a diferença nossa para o mundano? Nós temos a mesma natureza carnal. A diferença é que nós temos uma natureza espiritual. E nós não praticamos as obras da carne. Essa é a diferença. E existe o contrário também. Existem pessoas que são espirituais, que estão dentro da igreja, mas não praticam as obras do Espírito. Assim como nós, que temos uma natureza carnal, não praticamos as obras da carne, existem pessoas que são espirituais, que não praticam as obras do Espírito. E esses que não praticam as obras do Espírito, diga comigo, são aqueles que estão na arquibancada. Diga comigo, só na torcida. Não tem esse tipo de gente? Na torcida, meu irmão, por exemplo, essa festa aqui dá muito trabalho. Meu irmão, enquanto dá. Mas tem gente só na torcida. Só na torcida, vai lá que vai dar certo. Deus é contigo. Estou orando, hein? Diga assim comigo, um espiritual que não pratica as obras do reino de Deus.
irmão, sai da torcida. Para de opa-opa. Para de servir Deus por emoção. Para com esse negócio. Começa a correr. Começa a trabalhar. Abraça o propósito de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Coloque a mão no arado. Deus nos salvou para esse propósito, para uma santa vocação. Não é para ficar no meio do caminho. Não é para ficar só na torcida. Não é só para ficar dizendo ore por mim. Aleluia! Adorar até que Ele venha, mas para isso eu preciso largar o embaraço do pecado. Aí, 2 Timóteo, no capítulo 1 ainda, o Timóteo parece que está meio envergonhado. Paulo vai dizer assim: olha, Timóteo, desperta o dom de Deus que é ti. Desperta o dom de Deus. Timóteo não tinha despertado o dom de Deus. Quem sabe está cheio de gente espiritual aqui que ainda não foi despertado o dom de Deus. Tem a natureza espiritual, não estou falando de salvação. Tem a natureza espiritual. E o apóstolo Paulo vai falar assim: olha, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza. Preste atenção que Ele tem um espírito. Diga assim comigo: Ele tem um espírito, mas ainda não despertou o dom de Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado de igreja: você tem o espírito. Essa é a primeira condição para se adorar a Deus. Eu ainda nem entrei lá. E Paulo vai dizer: desperta o dom de Deus que é em ti. Deus não nos deu um espírito de covardia, meu amado, de temor. Inclusive Paulo vai falar no mesmo texto dizendo: olha, não te envergonhes de mim, meu amigo. Sofre comigo as aflições do Evangelho. Não te envergonhe do Senhor Jesus Cristo. Olha, Timóteo se envergonhava tanto de Paulo como de Cristo. Diga comigo: mas era espiritual. Não fala mais alto, mas era espiritual. Só estava faltando as obras do Espírito. Quem sabe você não é espiritual. E a primeira condição para se adorar a Deus é em espírito. Diga comigo: em espírito. Não é você. Tem muita gente que se engana. Estou adorando a Deus em espírito, pensa que é meditação. Se for por isso, os budistas estão cheios do Espírito Santo, porque eles meditam mais do que nós. O texto, irmãos, que é o tema dessa festa, na verdade fala de um começo, e um começo que deve permanecer. Fala de um início que deve permanecer até que Ele venha, ou permanecer até a eternidade. O texto fala de mudança, o texto fala de transformação, o texto fala de um novo nascimento. Como que pessoas carnais vão adorar a Deus? Não
e é a primeira condição para se adorar a Ele. É em espírito. Diga comigo, é abandonando o pecado, é largando a imoralidade, é deixando o embaraço. Aleluias. E a primeira condição é em espírito. Ou seja, irmãos, o primeiro passo que nós precisamos e que muitos já fizeram esse primeiro passo é nascer do Espírito. Para eu adorar esse Deus, que é um Deus em Espírito, eu preciso nascer do Espírito para adorar um Deus que é Espírito. Diga comigo, eu preciso nascer do Espírito, que eu chamo de Deus, para poder adorá-lo. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Romanos, se você for ler Romanos 8, irmãos, você vai perceber que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E vai dizer que se o Espírito de Cristo não está em nós, não somos de Deus. Vai dizer no primeiro versículo de Romanos 8, dizendo: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Diga comigo, a primeira condição é nascer do Espírito. E como nós devemos nascer do Espírito? Um homem chamado Nicodemos, no capítulo 3 de João, se aproximou de Jesus. Um fariseu conhecedor da palavra de Deus, dirigente de sinagoga, mestre que ensinava ao povo a respeito de Deus, fariseu, alguém preparado, que se considerava preparado para ir morar no céu. Quando se aproxima de Jesus, no versículo 3, Jesus fala para ele: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na verdade, te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o versículo 5, Jesus vai repetir de maneira diferente. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água é o Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não só para eu ter uma adoração nessa terra a Deus, mas para eu entrar no reino de Deus, eu preciso nascer da água e do Espírito. Pode conhecer a Bíblia, meu irmão, mas se não nascer do Espírito, não entra no reino de Deus. O corpo pode bater palmas, pode se expressar bem, pode cantar bem, pode fazer tudo direitinho, mas se não nascer do Espírito, não entra no reino de Deus. Quando Jesus fala para aquela mulher samaritana que chegou o momento, que chegou a hora, que os verdadeiros adoradores iam adorar o Pai em Espírito, ele estava falando de um novo nascimento. E o apóstolo Paulo vai confirmar em 2 Coríntios 5,17, dizendo: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e esse tudo se fez novo. Jesus estava falando de um nascimento, irmãos. Não era de ficar meditando. Vou passar 3 horas meditando. Vai passar 3 horas meditando à toa. Tem que nascer do Espírito. Tem que abandonar o pecado. Tem que deixar o embaraço. E tem que nascer do Espírito. Pode ser doutor na lei, mas se aproximou de Jesus, tem que nascer de novo. Eu sou advogado, a doutora é advogada.
A minha esposa já está quase recebendo a obra dela. Mas se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Pode ser juiz, pode ser, irmãos, mas tem que nascer do Espírito. A Bíblia diz, irmãos, em João, no capítulo 1, que no princípio ele era o verbo. Por que eu estou falando isso? Porque o fundamento da adoração é Cristo. Diga comigo, o fundamento da adoração é Jesus Cristo. Sem Ele não existe adoração. No princípio ele era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vai dizer no versículo 3, meu amado, que todas as coisas foram feitas por Ele, e tudo o que foi feito sem Ele não se fez. O versículo 11 vai dizer que Ele veio para os céus, mas os céus não o receberam. Mas no versículo 12 vai dizer que todos aqueles que o recebem, Ele dá o poder de serem feitos filhos do Espírito que nós chamamos de Deus. Como é a única maneira que nós nascemos do Espírito? Olha para o seu irmão e diga para ele: quando você recebe Jesus na sua vida. E quando você recebe Ele, não é para você ser chamado filho de Deus. Você é feito filho de Deus. Versículo 13, foi para a gente: os quais não nasceram, vai dizer, do sangue, da vontade do varão, da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas que nasceram de Deus. Então, quando Jesus está falando para aquela mulher samaritana, irmãos, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, Ele está falando de nascer de Deus. Diga-se comigo: nascer de Deus. Não da vontade do sangue, não da vontade da carne, mas de Deus. Quando Jesus está dizendo que nós vamos adorar em espírito, significa que nós já passamos por todo esse processo, que houve uma mudança radical nas nossas vidas, que houve uma transformação radical, que agora você é de Cristo, que agora você é uma nova criatura, que agora as maldições foram quebradas. A Bíblia vai dizer que Jesus se manifestou para desfazer todas as obras de Satanás. Ou seja, a partir do momento que você é de Cristo, filho de Deus, todas as obras de Satanás que haviam contra a sua vida e contra a minha vida, Jesus desfez. E a Bíblia vai dizer mais, que as armas da nossa milícia não são carnais. Por isso, meu irmão, na carne a gente não consegue, mas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E quantas fortalezas, irmãos, não nos impede de corrermos a carreira que nos está proposta. É um aniversário aqui, não estou dizendo que é proibido você ir para o aniversário. Eu estou dizendo que você precisa ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Se alguém me convidar para o aniversário, meu irmão, e for num dia de culto, sabe o que eu falo para ele? Meu irmão, quando eu sair do culto, eu vou dar uma passadinha lá com você. É assim que funciona. Diga assim comigo: largar o embaraço. Não deixe as coisas mudando e embaraçar a tua adoração com Deus até que Ele venha. Aleluia. É desse jeito que funciona. Diga assim comigo: essa é a adoração verdadeira. Mas o que Deus está procurando não é adoração. O que Deus procura é o adorador que adora dessa maneira. Não é adoração.
Se todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, mas Ele está procurando, diga comigo, adoradores, mas não é qualquer adorador, é um adorador que nasceu de novo, é um adorador que agora é uma nova criatura, é um adorador transformado, é um adorador que colocou a mão no arado e não olha para trás, é um adorador, irmãos, que como está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, é aquele que vive pela fé, mas se ele olhar para trás, a Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer nele. Não é o que está escrito? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Diga assim comigo, mas nós, é o próximo versículo, não somos desses que recuam, principalmente com a perdição. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diga comigo, até que Ele venha. Diga assim comigo, a minha alma vai ser conservada até que Ele venha. Mas se tu olhar para trás, tu vai causar ânsia de fome de Deus. Não vou nem entrar no mérito lá dessa igreja de Apocalipse. Diga-me em espírito. E o horário já passou. Irmão, eu não vim te emocionar, não, tá bom? Esse irmão Marcelo que está aqui, é desse jeito que eu prego lá na nossa igreja. Pessoas gostando ou não gostando, a palavra de Deus é permitida. Amém? Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Qual é a primeira condição? Qual é a primeira condição? Diga em Espírito. Vamos para a segunda condição? Aleluia! Eu estou resumindo tudo aqui para você entender 1%. Se eu te falar que tem mensagem que eu começo com uma Santa Ceia e termino na outra Santa Ceia, pregando todos os domingos, para finalizar na outra Santa Ceia. Diga assim comigo, em verdade. Como é agora falar em verdade? Já que agora nós somos espirituais, já que agora a gente nasceu de novo, somos novas criaturas, agora eu preciso estar em verdade. Por quê? Porque tem pessoas que nascem de Deus, irmãos, e ficam na arquibancada. Está lá em João 15, se você for ler. Está em Cristo, mas não dá fruto. Está em Cristo, mas não dá fruto. Mas o João 15, 5 vai dizer: e aquele que está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Não está aí? Eu sou a videira, vós as varas. Esse é o 2. É o 3 desse. É o 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Tem pessoas espirituais que estão em Cristo, mas não dão fruto. E tem aqueles que pensam que estão em Cristo. Foi pra gente. Eu acho que é Mateus 7, 21. Eu vou pedir para você. 1, 2, 3 já. Em todo que me disse, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Próximo versículo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos
24:12? Pois é. Tem aqueles que pensam que estão em Cristo. Expulsa até demônio no nome de Jesus, tá? Profetiza no nome de Jesus. Mas Jesus nem conhece ele. Por que Jesus não conhece? Porque ele não largou o embaraço, porque ele não largou o pecado, continuou na iniquidade. E porque continuou na iniquidade, não cumpre o primeiro princípio, que é adorar em espírito. E porque está em iniquidade, Jesus vai dizer: aparta-te de mim. Diga comigo, isso não é comigo. Ih, rapaz, só alguns falaram. Depois sou rei. Diga assim comigo: é verdade. Por que a verdade? Por que em verdade? Quando Jesus fala em João, capítulo 17, versículo 17, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cristo é a verdade. Eu falei para vocês, no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Em João 1,14 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, quando Jesus fala em João 17, versículo 17, dizendo, orando na sua oração ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Jesus está dizendo, santifica-os em mim mesmo. Amém? Porque Cristo é a verdade. Também João 14, versículo 6, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade. Quando Jesus está falando para Deus, santifica-os na verdade, ele está dizendo, santifica-os em mim mesmo. João 14, versículo 21. Leia para mim, por favor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Amém. Aquele, por que adorar em verdade? Porque se eu adorar em verdade, pastores, serei amado de Deus. E ele se manifestará em não é isso que ele está falando? É, ali ó. E eu o amarei e me manifestarei aí. Aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Lá em Salmo, meu irmão 119, o versículo 11 vai dizer, guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra. O 105 vai dizer como? Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Por que adorar em verdade? Porque a verdade é luz para o teu caminho e para o meu caminho. Porque é lâmpada para os nossos pés. Por isso eu preciso adorar em verdade. Não é só em espírito, mas também em verdade. Porque a verdade nos liberta. Também em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos. No versículo 6 vai dizer Jesus dizendo em si mesmo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Por isso eu preciso adorar a Deus em verdade, porque em verdade eu tenho liberdade para adorar. Aleluia!
de Deus, Cristo irá nos amar, que irá se manifestar em nós. Amém? Eu não vou tomar mais tempo. O pastor falou, 9h30, falta 1 minuto para terminar essa mensagem. Fica com outro aniversário do ano que vem. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém no nosso meio que não é evangélico? Levanta a mão. Todos são evangélicos, né? Eu ia orar, mas eu ia orar pelos aqueles que não são evangélicos. Pastor e família, então você ora aqui, eu sou pastor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus salve de palmas, Senhor. Vamos continuar, igreja. Respira assim, ó. Irmãos, eu ministro aqui da igreja também, no sentido de que quem gosta de andar em estradas esburacadas, cheia de dirigir, aliás, de lombadas assim, quem gosta aqui? Quem gosta de caminhos cheios de buracos, com muitas lombadas, muitas dificuldades? Alguém gosta de dirigir assim? Quem gosta de pegar uma pista assim, limpa, como a gente fala assim, é um tapete? Quem gosta de dirigir assim? Gosta? Quem dirige aqui? Quando a gente pega aquela estrada assim que não tem lombada, que não tem buraco, e você pisa, você vai a 100, 120, 140. É bom ou não é? É bom ou não é? Muito bem, mas eu vou dizer algo para você. Talvez não seja tão bom assim. A Bíblia diz que o caminho do céu não é assim. A Bíblia diz que o caminho para entrar no céu não é assim. A Bíblia diz que ele é estreito, apertado e espinhoso. Quem já andou em caminho que tem espinho aqui? Quem já andou em caminho que tem espinho aqui? Quem já andou em lugares apertados, que tem tecfobia? E a Bíblia diz que o caminho do céu é esse. Mas por que não é largo, não, pastor? Por que não é largo? Por que não é fácil para nós ir nos céus? Porque Jesus conhece o coração do homem e precisa passar por esse caminho. Mas deixa eu te dizer algo, jovem. Você hoje é jovem. Talvez você pense, eu não preciso disso. Mas eu digo a você, seja jovem, seja 50, 20, 15, para mim é o mesmo. Nós precisamos dessa palavra na nossa vida, deixar-nos moldar, transformar a nossa vida e sermos um instrumento de Deus para essa geração jovem. Quando Jesus vier buscar, ele não vem mais como cordeiro, ele já vem como juiz, leão. Já não é mais advogado, já é juiz. E nós estamos sendo ministrados palavra de salvação, de vida. Jovens, deixa eu dar um testemunho para você hoje. Hoje isso aconteceu. A mãe de uma moça se matou. Tirou sua vida gostosa de alguma coisa. E a filha dela, as duas filhas, uma filha dela trabalhava com a minha filha. Se você vê a moça linda, fazendo faculdade de administração, minha mãe e minha filha disse: mãe, todo mundo gostava dela, uma pessoa amorosa. Você sabe onde ela estava? Na igreja. Você sabe o que aconteceu ontem? Ela tirou sua vida. Não suportou a perda da mãe. Sozinha, morava só. Minha filha mostrou a foto dela, eu quase não acreditei. Uma menina
linda. Tu sabe quem faz isso? Uma pessoa vai trás. Você pensa que o inimigo ele vai olhar se eu estou dentro da igreja, parecido com crente? Não, mas ele conhece você e ele. Ele sabe se tem vida lá em casa. Ele sabe se tem vida no trabalho. Ele sabe se tem vida na escola. Ele sabe se tem vida nos vizinhos. Não adianta, você não precisa, eu não preciso me preocupar tanto com o homem. Porque o homem não pode fazer absolutamente nada por mim. Não venham me ajudar em coisas dessa vida. Mas eu tenho que me preocupar com aquele que sonda os corações. Que é aquele que conhece o pensamento, aquele que vê no oculto. Jovem, isso é sério. Isso é sério. E se hoje você veio aqui a este lugar, pode ser 20, 30 anos, mas Jesus te chama para um novo viver, um andar com Cristo, um viver com Ele, adorar a Ele, buscar a presença dEle, servir a Ele, honrar a Ele, adorar a Ele. Quando o inimigo olhar e vai dizer assim, esse é dele. Para isso Deus te chama hoje, jovem, para mudar, porque a nossa história, a sua e a minha, está escrita diariamente. Todos os dias a nossa história está escrita. Então eu quero dizer a você, eu não conheço a sua vida nem a sua história, conheço as meninas mais ou menos que trabalham conosco, mas Deus conhece a tua vida e hoje Ele te chama. E hoje Ele quer mudar o seu viver. Hoje Ele quer fazer de você um adorador. Ele quer fazer de você um instrumento para essa geração. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, usada por Deus para a glória de Deus. Irmãos, não tem nada melhor do que servir a Deus. A palavra de Deus continua falando aos nossos corações. Estenda suas mãos aqui para o pastor Marcos Maia. Diga para ele, pastor Marcos, continue sendo instrumento de bênção, tocado pelo Senhor, para falar da sua palavra com ousadia, para que vidas venham ser transformadas. Em nome de Jesus, Deus abençoe a ti, a tua casa, sua família, sua esposa, seu ministério, em nome de Jesus. Amado Senhor, meus irmãos. Aleluia. Diga comigo, até que venha. Eu vou adorar. Na alegria, eu vou adorar. Na tristeza, eu vou adorar. Na escassez, eu vou adorar. Na fartura, eu vou adorar. Na doença, eu vou adorar. Em todo tempo, Jesus vai olhar para mim e vai dizer, é um adorador. Aleluia. Essa seja, irmãos, a nossa marca, um adorador. Eu quero convidar aqui as meninas para a gente encerrar. Irmãos, vamos já concluir. Aí fora tem 2 baldes de 12 litros de sorvete. Deixa eu apresentar aqui que eu vou finalizar. Está conosco aqui o Michelson, o pastor Michelson. Ele é o dirigente, irmãos, da igreja central da área, a igreja mãe, a sede. Michelson, uma bênção, esse faz assim, jovens, isso. Ele é uma bênção, esse jovem, uma bênção, Michelson. Está aqui também conosco o Washington, o jovem Washington. Cadê o Andrés? Cadê o Andrés? Washington, ele é líder com a Cleia. Cadê a pastora Cleia? São líderes de jovens da área 13. Aleluia. Aqui é líder de jovens da congregação? Os adolescentes. Muito bem, irmãos. Quero agradecer a todos que vieram essa festa conosco.
esse é o terceiro dia. Amanhã tem mais. À noite nós temos mais aqui. Nós estaremos aqui. O nosso pastor Paulo Carlos vai estar aqui conosco nessa noite. Nós encerramos. Irmãos, antes das minhas dançarem, peraí, nós vamos orar. Marcelo, vem aqui. Não, peraí, fiquei feliz. Eu estava no violão. Irmãos, como o pastor, eu também não canto nada, pastor. Não canto nada, mas eu casei com alguém. Não toco nada, mas casei com alguém toque. Faça assim, irmão, tá? Que você não souber, pega e toque. Amém? Eu quero pedir para o Austin, então, fazer essa oração final. Que não saia, nós vamos celebrar o Senhor mais uma vez. Amém? Amém, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por essa festa tão maravilhosa, abençoada. Pai, abençoa cada jovem, adolescente, congregação Cidade Nova 17, que a cada dia o Senhor venha abrir o céu sobre este lugar, operando o seu maravilha no nosso meio. Pai, que o teu nome venha ser cada vez mais glorificado, exaltado neste lugar. Pai, agora nos despede na tua paz, nos leva aos nossos lares, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Coloque a sua mão em posição de receber, amém, irmãos? Que o amor de Deus, nosso querido eterno Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e sempre, e todos digam amém. Irmãos, eu quero dar uma lembrança ao pastor Marcos Maia, em nome da igreja, congregação 17. Irmão, fecha a porta, irmão.